Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então um rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então um rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou na prisão, e não te servimos? Então um rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o período quaresmal, o período onde a Igreja nos chama a uma maior penitência, a um maior período de oração, para que o amor de Deus venha até nós e assim então nós possamos de fato amar como Ele ama. Porque, Padre, eu amo, mas você ama do seu jeito limitado, mesquinho, né, ali. Mas quando você reza e pede o amor de Deus, de fato, até as entranhas, até a medula do seu osso, aí sim nós iremos aprender a amar. O
período quaresmal é um grande exercício para vivermos verdadeiramente este amor, sempre olhando para aquele que nos amou por excelência, Cristo na cruz. Quando nós iniciamos a quaresma, nós sim precisamos ter como fim o Cristo, e como Ele venceu todas as coisas na cruz. Porque senão se torna penitência por penitência, oração pela oração, e a quaresma não muda. A quaresma não vai ter efeito nenhum. E uma das coisas para colocar, como um certo termômetro, e hoje o Evangelho apresenta muito bem isso, essa característica da quaresma. Na quaresma nós temos jejum, ali a oração e a esmola, a caridade. E como termômetro para a caridade, para um verdadeiro amor a Deus, o Evangelho e o período quaresmal nos coloca sempre o outro, o irmão. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Aquele que diz que tem grande paciência nas tribulações, mas o irmão faz qualquer coisinha contra ele, ele já é impaciente, é um mentiroso. Esses dias, está sendo um tanto corriqueiro as pessoas procurarem falar de que, padre, eu estou com grande impaciência com determinada pessoa. A gente tem que conduzir a pessoa, o penitente, e falar: Deus é tão paciente com você, e por que você não é paciente para com essas pessoas? Porque Ele é difícil, padre, e você é fácil, né? Você é muito fácil. Às vezes nem você se suporta. Mas veja, a caridade, sim, precisa ser como a caridade de Cristo. Mas a caridade é para com os outros. O amor de Deus para com os outros. E é sempre bom recordar, se eu preciso amar os outros, eu preciso amar concretamente. Eu preciso estar me doando a eles. E a igreja tem para nós algumas obras que nós precisamos sempre recordar, principalmente agora no período quaresmal, as obras de misericórdia, que nos ajuda a ser bem concreto para com o amor às pessoas. Além da paciência, suportar com paciência as dificuldades dos nossos, principalmente aqueles que são marido e mulher, que têm filhos, que esse sim precisa ter grande paciência, um grande amor, olhando muito para Deus, porque senão você esmaga a pessoa, mata a pessoa. Mas a igreja também coloca as obras de misericórdia, já que nós queremos trilhar o caminho de amor a Deus, nós iremos demonstrar como nós amamos a Deus, amando os nossos irmãos também. E a igreja coloca 7 obras de misericórdias corporais e 7 obras de misericórdia espirituais, para que seja algo bem concreto, não fique só no mundo das ideias. Eu estou rezando a quaresma e eu quero amar tal pessoa, tá? Como? Eu quero amar mais a Deus agora nessa quaresma. Ótimo, como? Me mostra. Me mostra a sua fé sem obras, a sua quaresma sem obras, como diz, usando a carta de São Paulo não, São Tiago, mostra a sua quaresma sem obras,
e eu mostrarei a minha quaresma por obras. Então a igreja propõe para nós também essas 7 obras de misericórdia, corporais e espirituais. Vamos olhar um pouco para as corporais, que pode ser uma das coisas, colocando, aqueles que ainda não fizeram os seus propósitos quaresmais, pode até ser inspirado por algumas dessas e aí tomar a decisão. O primeiro, dar de comer a quem tem fome. Dar àquele que precisa do alimento. Dar de beber àquele que tem sede. Vejam, são necessidades básicas que às vezes nós nem olhamos, que é uma obra de misericórdia. Dar repouso aos peregrinos. Vestir o nu. Abre parênteses aí, nós vamos ter o bazar aí. Já peguem, faça o retiro da boa morte e nos ajude para vestir também outras pessoas. É uma obra de misericórdia. Você está demonstrando que você ama a Deus de forma concreta para com o irmão. Visitar os enfermos. Quantas e quantas vezes os enfermos, eles só querem uma coisa: que alguém escute eles. Só isso. E nós, cheios de nós, não queremos dar tempo para eles. Visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Essas são as obras de misericórdias corporais, que exige algo de nós, que exige um esforço da nossa parte. Sim, mas olhemos, a nossa quaresma precisa ser olhada para o Cristo, o quanto Ele se entregou por amor a mim e a você. Mas também tem as obras de misericórdias espirituais, que também pode e deve ser feita. Ensinar os ignorantes, dar bom conselho. Quantas pessoas levam para o mau caminho? Dar bons conselhos. Corrigir os que erram com caridade. Não é só corrigir, corrijam com caridade. Perdoar as injúrias, as injustiças, como Jesus no alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Consolar os tristes, sofrer com paciência as dificuldades dos outros e rezar pelos vivos e os mortos. Vejam como Jesus no Evangelho nos coloca de forma concreta que o amor de Deus é transformado para com o amor com o outro, e a igreja nos propõe, nesse período da quaresma, essa vivência de caridade. Caridade mais intensa. A caridade para com os mais necessitados. A caridade para com os nossos. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é impaciente com o seu irmão, este é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Mostra os frutos da quaresma, da sua observância quaresmal, com atitudes, com verdadeira caridade, paciência com os seus, o amor caridoso para com o próximo. Que a Virgem Maria então nos ajude a sempre olhar e observar verdadeiramente se a nossa quaresma está sendo como somente uma observância para mim e não um amor para com o próximo. Senão, alguma coisa está errada. A quaresma é um tempo de grande conversão, um grande amor, o amor de Deus por nós e o nosso amor para com o próximo.